sabe o que significa haters gonna hate? Significa que odiadores vão odiar, né? E por que eu tô falando isso? O Fluminense empatou com o Deportivo Laguaira por 0-0. E muitos já estão dizendo, fora Zubeldia, traz o Dorival Júnior, tira o Diniz do Corinthians e traz o Diniz de volta. O Fluminense não vai ganhar nada esse ano, o Fluminense é cavalo paraguaio. Tô escutando, tô vendo, tô lendo de tudo, né? Se fosse o Palmeiras nesse time, teria metido 4-0. Ah, se fosse o time da Gávea, tinha metido 5-0. Pô, convenhamos, o Fluminense passou longe de jogar bem, realmente. Não jogou bem, deixou a desejar em alguns quesitos. Alguns jogadores jogaram mal, mas não quer dizer que jogou horrivelmente mal. O Fluminense teve condições ali de fazer gol, só que o goleiro dele estava numa noite muito inspirada e defendeu tudo e mais um pouco. As bolas fáceis, que foram às vezes no meio do gol, e umas bolas difíceis, porque teve aí, 3 que eu me lembro. Uma do John Kennedy no campo, rasteiro. Uma do John Kennedy a queima-roupa, que o maluco fez um milagre. E uma que o Martinelli chutou, que ele defendeu. Fora a chute do John Kennedy, que o maluco estourou e foi para fora. Fora, por exemplo, o pênalti não dado do juiz e mais um minutinho. Foram não sei quantas paralisações durante o segundo tempo, não sei quantas substituições e o juiz deu 5 minutos. O Fluminense estava pressionando naquele finalzinho, poderia sair um gol ali no último minuto. Mas mesmo com gol não ia apagar o jogo frustrante do Fluminense, né? Mas longe, torcida tricolor, muito longe de, apesar desse empate ruim, muito longe de eu querer que o Zubeldia vá embora, né? Tem críticas a fazer à escalação, a substituições, críticas a alguns jogadores, mas longe de eu pedir Dorival Júnior, né? Teve comentário de um cara que eu até comentei em cima dele, né? Que foi... Cara, parece que alguns torcedores do Fluminense não gostam de ser felizes, né? Pedindo, por exemplo, Dorival Júnior, Diniz. Cara, é isso. O Dorival Júnior, ele tem um trabalho meio que com um tempo muito restrito. Ele entra, torna o time minimamente competitivo, daqui a pouco cai porque o time não consegue mais criar nada. E o Fluminense com o Zubeldia cria pra caramba. O Fluminense com o Zubeldia cria muitas oportunidades e, né, ele próprio fez mais treinamentos para melhorar a precisão dos jogadores. Só que independentemente de você melhorar a precisão dos jogadores, de chute de fora da área, de chute dentro da área, do outro lado existe um time que, pensando em Deportivo Laguaira, que é da Venezuela, a Venezuela está numa crise econômica há vários anos, se pá, o salário de um jogador do Fluminense paga o salário anual de todo o clube. Então, para eles, o empate ali é um dinheiro a mais que já supre o mês inteiro deles, né? E se eles conseguirem passar de fase, a mesma coisa, ou seja, eles vão se doar. Eles jogaram para se empatar, no início do jogo eles até tentaram alguma coisa, nada muito perigoso, né? Mas a gente dizer que do outro lado, sei lá, era um monte de cego, era um monte de pedreiro, é descredibilizar os profissionais do outro lado. Então, você vai passar pano? Passar pano é dizer que o Fluminense jogou muito bem. O que eu estou dizendo é, o Fluminense, né, não jogou bem, mas longe de ter jogado mal pra caramba. O goleiro deles agarrou pra caramba, né? E eu vou até dar um comentário aqui o seguinte: muitos torcedores diziam que o John Kennedy perde muito gol. E aí, me baseando no passe que o Canóbio deu e ele chutou de primeiro que o goleiro defendeu, cara, a bola é no gol, o goleiro defendeu. Comparando com uma situação do Fábio Fluminense contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais ano passado. O jogador do Atlético Mineiro, ele chutou a bola e numa questão de, tipo assim, de piscar de olhos, o Fábio defendeu aquela bola, né? Foi uma defesaça. Você não vê torcedores do Fluminense falando que o jogador do Atlético Mineiro perdeu o gol. Você fala, Fábio Milagreiro agarrou muito. Por que agora com o John Kennedy perdeu o gol? Foi mérito do goleiro, cara. Né? A questão é haters gonna hate. Você precisa
né? Alguns torcedores sempre precisam encontrar alguém para culpar, sempre. E aí, no caso desse jogo, pode ter sido John Kennedy, porque o Zubeldia já tinha orientado ele a chutar baixo. Cara, a bola vem assim, de primeira, é difícil de você chutar, e sem contar que ele chutou, se eu não me engano, de pé esquerdo. Então, vai do jeito que dá, cara. A bola tá vindo na tua direção, tu não vai conseguir ali, naquele rápido, dominar a bola para chutar rasteiro. Não, veio do jeito que deu, o goleiro salvou. É isso, ponto. Aí teve um outro lance que ele chutou, um cara deitado, desviou a bola, foi pra escanteio. Aí falaram assim, pô, JK não sei o que lá, chuta rasteiro. Cara, se ele chuta rasteiro, o cara deitado, a bola vai ficar travada. Pelo menos a gente ganha um escanteio, né? Haters gonna hate. As pessoas que reclamam vão ficar reclamando sempre, né? E, de novo, não é porque eu tô falando sobre esse jogo aqui, né, que o Fluminense jogou mal, que empatou, que isso vai ser a sina do ano todo. Não quer dizer que o Fluminense tem empatado esse jogo com um time ruim, que o Fluminense vai empatar todo o jogo fora de casa, né? E outra, vamos supor que o Fluminense realmente não consiga ganhar fora de casa. Pensando a nível de Libertadores, o Fluminense não precisa ganhar fora de casa. Ganhar fora de casa é ótimo, porque dá tranquilidade, aumenta, né, melhora a postura, não sei o que lá. É ótimo, maravilhoso. Mas, passando a fase de grupos, o Fluminense vai para a fase de mata-mata, jogou fora, empatou, aqui em casa a gente ganha, a gente chega na final assim, cara. 0x0, 1x0, 0x0, 1x0, 0x0, 1x0. É isso. Futebol não é basquete. A gente ganhou, empatou 0x0 fora e ganhou aqui 1x0, ótimo. Ah, Wallace, mas o Fluminense perde muito fora de casa. O Fluminense tem 5 jogos, 6 jogos como visitante desde o início do Campeonato Brasileiro. O Fluminense perdeu 2 jogos apenas, empatou 3 e venceu 1, né, contando o Brasileiro e agora Libertadores. Tudo bem que uma derrota do Fluminense como visitante foi aquela derrota feia, horrível do Vasco. Aquele jogo ali, que é tipo assim, aquele jogo ali não pode acontecer. Mas esse jogo, na Libertadores, jogando fora de casa, 0x0, na mata-mata, você acha que no mata-mata vai ser assim? Justamente, eu não acho que no mata-mata vai ser assim. Eu acho que no mata-mata o Fluminense vai se doar ainda mais. Ou seja, esse jogo aqui não é reflexo para o que vem acontecer no final no decorrer do ano. Né? Muita coisa vai acontecer e eu não acho que o Fluminense está em seu auge. Não acho. Voltando o Cano, né? Aos poucos ele está pegando minuto. Hoje ele jogou junto com o Castilho. No outro jogo ele jogou junto com o Castilho também. Não, junto com o John Kennedy, o Castilho que foi titular. Quase fez um gol. Aos poucos ele pode acabar tendo ali o seu bom futebol de volta. O Ganso hoje já jogou melhor do que contra o Coritiba. O Bernal voltando, eu acho que o Bernal potencializa o futebol do Martinelli, e eu acho hoje que o Martinelli é o nosso melhor volante, nosso melhor meio-campista, e eu acho que a gente precisa potencializar ele, porque potencializando ele melhora o time, potencializa mais o Lúcio Acosta. Eu acho que o Martinelli potencializa o Hércules, mas o Hércules não potencializa o Martinelli. Eu acho que o Bernal potencializa o Martinelli. Então, hoje, se a gente tivesse que escolher de uma forma, eu colocaria Bernal e Martinelli, mas sabendo que o Hércules joga muito. Mas nesse jogo, não jogou bem. E é isso, você pega um jogador que num jogo joga bem, aí tipo assim, o erro do Zubeldia fora, Zubeldia, não quero Zubeldia. Se ele escalar o mesmo time e o Fluminense ganhar de 6x0 no outro, ele escalar o mesmo time e o Fluminense perder, a culpa é do Zubeldia? Oxi! Eu acho que é errado o Zubeldia quando ele escala um jogador, o jogador tá mal, e ele não substitui esse jogador, demora muito, igual ele demorou. Né? Acho que ele, por exemplo, não precisava ter colocado o René, porque o René quase não jogou. Um pouquinho que o René jogou, defensivamente foi mal, e ofensivamente até que foi regular. Mas esse jogo era para Ana, né? Já que os caras estavam muito lá atrás. Essa é uma crítica, não é desejando que esse cara saia do Fluminense, porque, na minha opinião, ele está fazendo o melhor trabalho do que os últimos treinadores que passaram pelo Fluminense. Né? Quer dizer que vai ganhar alguma coisa?
Não sei, né? Estou orando, estou rezando e estou torcendo para que o Fluminense ganhe títulos até no final do ano. Né? Títulos, não um só. Né? Seria ótimo que ganhasse os 3? Porra, maravilha. Ninguém nunca conseguiu fazer isso. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil no mesmo ano. Pô, eu acho meio impossível. Né? Ninguém nunca conseguiu. Mas não conseguindo vencer os 3, Libertadores Brasileiro, Libertadores Copa do Brasil, maravilhoso. Né? A gente conseguindo ali G5 ainda no Campeonato Brasileiro, ganhar um Copa do Brasil. Cara, dá. E esse jogo não é reflexo do que possa acontecer na frente. E de novo, né, eu não acho que seja para isso. Né? Esse vídeo, que eu convido você a continuar nele até o final, é também para vocês torcedores, do seguinte: eu sou um pouco de reclamar também, não vou dizer que eu nunca reclamo, porque eu sou um cara que reclama. Mas, por exemplo, eu reclamava do Freitas. O Freitas está jogando bem, parei de reclamar dele. Mas ainda tem gente que ainda continua pedindo fora Freitas. O Freitas está jogando bem, cara. Melhorou, deve ter tomado um esporro, cara. Eu vou colocar o pé no chão, vou parar de tentar. Ele erra também? Erra, mas ultimamente ele não tem comprometido. A partir do momento que ele comprometer de novo, vou lá e vou criticar. Né? E de novo, o Fluminense ainda não está no seu auge. Muita coisa ainda vai melhorar para o Fluminense. Né? E um time, ele vai ter os seus altos e baixos. Né? O Fluminense aqui com esses 2 empates pode estar no baixo, pode ser que caia um pouco mais, mas daqui a pouco vai subir de novo. Né? O Muricy Ramalho disse que para você vencer o Campeonato Brasileiro, você precisa ter uma média de 2 pontos por jogo. Que isso na prática seria você ganhar e empatar, ganhar e empatar. O Fluminense em 10 rodadas tem 20 pontos. O Fluminense tem exatamente isso. 20 dividido por 10, 2. O Fluminense está nessa média que o Muricy Ramalho falou. O que na prática dá, se o Fluminense não consegue ganhar fora de casa, o Fluminense empate. Perder um, ganha um outro. Né? E ganhar em casa é os 3 pontinhos. Libertadores, não consigo ganhar, bateu 0-0, ganhamos em casa. Ou seja, não pensando, por exemplo, na vida. Não é porque você errou em algo que você vai errar sempre. Não é porque você deu mole em algo que você vai dar mole para sempre. Né? E se você não está conseguindo ir bem numa parte aqui, em algo, não quer dizer que você vai continuar indo mal em outra coisa. São coisas diferentes. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Eu, como professor, por exemplo, se eu não está conseguindo ir bem em Física 1, mas você está conseguindo ir bem em Física 2, não é para você deixar de lado Física 1, mas se dedica mais em Física 2, já que é o seu ponto forte, para você se garantir ali. E Física 1, pô, eu estou tentando, não consigo entender Física 1, consigo Física 2, maravilha. Mas você está tentando? Ótimo, então se dedica mais ainda em Física 2, para você se garantir. Se o Fluminense tenta, não consegue ganhar fora de casa, empata e vence em casa. É isso. E eu vou dar aqui para vocês algumas estatísticas para corroborar isso que eu estou falando com vocês. Não é porque esse resultado foi negativo fora de casa que o Fluminense terra arrasada, meu Deus do céu, o Fluminense é o pior time do mundo. Calma, jovem gafanhoto. Calma, Padawan. Easy. Ano passado, o Palmeiras venceu os 6 jogos da fase de grupo. Os 6, 18 pontos, 100% de aproveitamento. Chegou na final, perdeu pro Flamengo. Não é porque você foi muito bem na fase de grupos que você vai ganhar a final. Flamengo, que venceu a Libertadores ano passado, em cima desse mesmo Palmeiras, que foi 100% de aproveitamento, ganhou aos trancos e barrancos, ficou em segundo na fase de grupos. Quem foi primeiro do grupo dele foi a LDU. A LDU, que foi eliminado pelo Palmeiras. Tá ligado? O Flamengo foi ali, ó, no 1x0, 2x1, passou nos pênaltis, foi no outro time lá, ó, pum, ganhou do... O único jogo que, em tese, você precisa ganhar mesmo é a final. Porque, de resto, igual o Boca Juniors em 2023, não ganhou, tipo assim, no tempo normal, nenhum jogo da fase de mata-mata. Foi tudo ali nos pênaltis, inclusive contra o Palmeiras.
chegou à final com o Fluminense. Nesse jogo o Fluminense foi lá e ganhou, não foi no tempo normal, foi no não foi no regulamentar, né? Foi nos acréscimos, mas acréscimos não, esqueci a palavra agora, né? Prorrogação. Mas ganhamos, a gente só precisa ganhar o último jogo, né? Ou só precisamos ganhar os jogos em casa, porque os jogos fora de casa a gente pode empatar, né? Nesse ano o Fluminense, né, ganhou fora de casa contra Olímpia, ganhou fora de casa contra, eu tô no susto, contra o Inter, né? E agora vamos lá, 2024, o Botafogo perdeu em casa para o Júnior Barranquilla. O Botafogo ganhou a Libertadores em 2024, tendo perdido em casa na fase de grupos para o Júnior Barranquilla, quase sendo eliminado na fase de grupos daquela Libertadores. Veio de uns playoffs, veio naquela repescagem. O Botafogo estava em 2023 lá em cima. Aí foi caindo, terminou na fase de repescagem para Libertadores. O Botafogo ganhou e foi campeão. E em 2023, o Botafogo estava em primeiro maior parte do campeonato, tanto que ele ficou tanto tempo na primeira colocação, que você pega hoje, o Fluminense tem o Campeonato Brasileiro 2010 e 2012. O Botafogo tem mais tempo na liderança do que o Fluminense. O Fluminense ganhou 2 títulos. Olha que curioso, né? Não importa para um campeonato de pontos corridos, não importa quem esteja em primeiro lugar até a 37ª rodada, importa quem esteja na 38ª. Pode ser que o mesmo que esteja na 38ª seja quem está na 37ª, 36ª, né? Que é quando ganha, né, com antecedência. Mas se o Fluminense conseguir ficar ali na última rodada, 38ª rodada, e vencer, assim como foi em 2010, maravilha. 2012 foi com antecedência, 2010 foi na última, foi suado, com gol do Sheik. Mas, de novo, torcedor, não tô passando pano, o Fluminense jogou mal. Mas não quer dizer que esse jogo aqui vai ser reflexo, vai ser, né, o que vai ditar como o Fluminense vai jogar o seu ano, né? A gente tá ali para apoiar e não para reclamar, talvez um pouco, mas tem algumas pessoas que reclamam e parece que jogam uma energia negativa, né? Eu gostaria de fazer, né, colocar alguns comentários que eu escutei, né, mas eu acho que alguns eu já citei aqui, por exemplo, Fora do Meu Dia, vem do Rival, vem do Diniz, mas o que o JK, por exemplo, que é para ser reserva, coloca o Castilho, aí a mesma pessoa que eu vi reclamando do JK, entra Castilho, quando o Castilho entrou, já estava reclamando, podia ter colocado o JK e Castilho juntos, mas hoje, esse ano, tinha pedido para tirar o JK. Mano, é muita... Eu sei que é questão de paixão, a gente sempre quer o melhor pro nosso time, mas do outro lado tem outro time que também está querendo alguma coisa, né? Hoje em dia não existe jogo fácil, né? Não existe. De tal forma que, se você fosse pautar um jogo da fase de grupos ditando o que vai acontecer pro final, o Fluminense era para ter ganhado tudo ano passado. O Fluminense contra o Águia de Marabá meteu 8-0 em 2024. 2024 não, 2025. Contra o GV São Rosário meteu 5-0. Aí, pô, nesse 5-0, a gente vai eliminado para Lanús, Copa do Brasil. Chegou lá no finalzinho, a gente é eliminado nos pênaltis. Ou seja, não quer dizer que a gente jogando bem na fase de grupos, a gente vai chegar bem lá na frente. Nossa, mas é melhor. Ou não, cara. Ou não. O Fluminense em 2023, agora falando do Fluminense, em 2023, o Fluminense começou ganhando um Sporting Cristal fora de casa. Maravilha. Ótimo. Mas chegou em casa, o Fluminense empatou com o Sport de Cristal, mesmo que ganhou fora. Se o Fluminense perde aquele jogo, o Fluminense estava eliminado da Libertadores, né? E aí vem o se, né? Se, por exemplo, se eu tivesse rodas, eu seria uma bicicleta, mas eu sou um ser humano, né? Mas o que eu estou querendo dizer para você é, não existe no futebol uma coisa que é linear,
né? Tirando o futebol, né, lá da Europa, onde quem tem muito dinheiro consegue literalmente comprar tudo, e os outros times literalmente existem para ficar no meio de tabela e ficar ganhando dinheiro dessas coisas e se mantendo, né? São poucos times que disputam lá na Europa. Aqui no Brasil todo mundo disputa tudo, né? Aqui é muito mais difícil. E a gente, apesar de um campeonato muito mais difícil, estar ali nas primeiras posições mostra que a gente está à frente, está melhor do que outros times, e a gente tem que valorizar isso, né? Então é isso, torcedores. Se tu não gostou, se tu discorda de mim, deixe seu comentário, né? Eu quero saber a tua posição. E que vença o Fluminense. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.